Bom dia, 21º dia, nosso retiro de Quaresma, seja muito bem-vindo, bom tê-los perseverando conosco nesse retiro. O tema que o Senhor tem para nós hoje é a estima de Cristo. Que estima nós temos tido por Jesus Cristo? O quanto temos nos dedicado a Ele, a sua igreja, a nossa vocação. A palavra hoje está em Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 11. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde abrindo os nossos pensamentos, o nosso coração, vinde nos esvaziando de nós mesmos para nos enchermos de Jesus. Venha, Santo Espírito de Deus, sobre o nosso dia, sobre o nosso lar, nossa casa, nossa família, sobre o nosso trabalho. Venha, Santo Espírito de Deus, passando à frente desse dia, nos conduzindo a um dia santo e repreensível aos olhos do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E a palavra vai nos dizer assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se ao homem. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, lhe otorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. São Paulo inicia essa palavra nos dizendo: dedicai-vos. Dedicai-vos a Jesus, dedicai-vos à estima de Jesus. Minha dedicação à estima de Jesus Cristo deve acontecer indiferente se o outro não é dedicado. A estima me leva a aprofundar meu louvor. Isso nosso fundador vai falar no seu livro. Então eu devo me dedicar a Jesus Cristo, porque isso vai abrir a minha visão. O louvor é o agradecimento que nós temos a Deus, o clamor é o pedido. E muitas vezes a gente não consegue louvar porque não encontra palavras, não encontra motivos para agradecer ao Senhor. Mas quanto mais nós nos dedicamos à estima de Cristo, quanto mais nós nos dedicamos a Jesus, mais nós vamos encontrando motivos para agradecer, motivos para louvar. O respirar, o andar, o pensar, o agir, tudo em nossa volta é um motivo para agradecer ao Senhor. Porque tudo acontece para a honra e glória dEle, não para a nossa. Tudo é permissão dEle. Até a tribulação. Se você não sabia, meu irmão, minha irmã, a tribulação é uma permissão de Deus. Porque como o ouro e a prata são forjados no fogo, a tribulação nos forja para uma vida santa. Quando nós enfrentamos a tribulação de cabeça erguida, olhando para Jesus, porque a nossa esperança está no céu, nós somos santificados, nós somos transformados, nós somos forjados através desse fogo da tribulação. Tudo é motivo para agradecer a Deus. A tudo dá glória a Deus. A tudo. E nós devemos nos dedicar a Jesus através da missão que Ele nos confia. Eu, Geise, tenho a missão aqui na Casa Mãe, como pertence à vida, filha da comunidade de Transfiguração. Você tem a sua missão. Seja a sua missão na igreja, onde você é chamado a ser catequista, a ser leitor, a ser músico. Seja a sua missão em casa, cuidando do seu lar, cuidando da sua família. A dedicação para os seus.
A missão é a maternidade. Essa é a maior missão que uma mulher pode ter na sua vida, é a maternidade. Porque Deus confia os seus filhos na nossa mão, para que a gente possa instruí-los, possa nos dedicar a Ele, educá-los a eles, e encaminhá-los para o céu, novamente para junto de Deus. A paternidade. Pai, se dedique à educação dos seus filhos junto com a sua esposa. Leve os seus filhos para o céu. Devemos criar os nossos filhos não para o mundo, mas para Deus. E quando criamos os nossos filhos para Deus, eles saberão enfrentar as coisas do mundo. Saberão lutar contra as coisas terrenas, prazeres terrenos. Nos dedicar à nossa vocação. O mês de agosto é o mês dedicado às vocações, onde a gente fala um pouco sobre a vocação matrimonial, religiosa, sacerdotal e leiga. Deus te chama a uma vocação. Qual a vocação que Ele te chama? Seja um leigo consagrado. Seja uma religiosa, um religioso, um sacerdote. Deus te chama a uma vocação. Dedicai-vos à sua vocação. Indiferente se o outro é dedicado ou não. Como o Jamil vem falar com muita sabedoria aqui. Minha dedicação à estima de Jesus Cristo deve acontecer, indiferente se o outro não é dedicado. Muitas vezes a gente deixa de nos dedicar à nossa vocação, à nossa missão, porque o outro não faz, porque sempre sobra para mim, porque é sempre eu que tenho que fazer, sempre eu que tenho que ir à luta. Você está alcançando o céu. Você está lutando pelo céu. Você está se dedicando à estima de Jesus. O outro vai ter que responder para Jesus depois. E o outro pode ser que vá direto para o inferno. Aí você precisa escolher se quer ir para o inferno com ele ou se quer ir para o céu. Quando a gente se deixa levar pelo outro, deixamos de fazer as coisas porque o outro não faz, é nós que vamos dar resposta disso. A vocação é individual, a busca pela santidade é individual, o céu é individual. Você quer perder o céu por causa do outro? Porque deixou de fazer aquilo que é seu dever como cristão, como filho de Deus, como de repente filho deste carisma? Porque o outro não faz? Que isso possa alojar no seu coração nesse dia. Nós precisamos nos dedicar à igreja de Cristo. Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. Não tem como a gente se dedicar à estima de Jesus e abandonando a igreja que é o seu corpo. Não tem como a gente caminhar só com a cabeça. Nós precisamos do corpo. E você é um membro importante desse corpo. Talvez você não se reconheça como um membro da igreja. Talvez a sua visão, o que você faz dentro da igreja é pequeno demais, quase não é visto. Mas ainda assim, meu irmão, cada parte do nosso corpo tem a sua função e é importante. Seja uma pequena veia. Olha o transtorno que acontece quando uma pequena veia do nosso coração está entupida. Todo o corpo padece. Por menor que você seja, por menor que seja a sua função dentro da igreja, você é importante. Você é necessário. Deus quis que você fosse necessário, mesmo Ele sendo Deus. Dedicai-vos. Dedicai-vos à sua vocação, à sua missão, à igreja. Dedicai-vos à sua família. A sua família precisa de você. Como pai, como mãe, como filho. A sua família precisa de você. Faça o seu papel dentro de casa. Por mais chato que às vezes seja, faça o seu papel dentro de casa. Quando um não faz o seu papel, o outro fica sobrecarregado. Quando o outro está sobrecarregado, é difícil trazer a alegria e a harmonia para dentro de casa. Se cada um desempenhar bem a sua função, tudo vai funcionar bem. É como um relógio. Cada engrenagem do relógio, se funcionar bem, todo o relógio vai
caminhar certinho. Agora, se uma engrenagem dá defeito, o relógio atrasa, o relógio quebra, o relógio para. E assim funciona dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Cada membro da família tem o seu papel importante dentro de casa. E precisa ser feito com amor, com zelo, com dedicação. Porque é a Jesus Cristo que nós fazemos. Jesus que está presente no outro. Jesus que está presente no pai, na mãe, no filho, no irmão, no tio, na avó. Fazei-vos com dedicação. Servir com dedicação. Dedicação ao trabalho. O seu emprego é a forma que Deus está providenciando na sua casa. É uma providência de Deus. Foi Deus que te deu esse emprego. Foi Ele que providenciou. Talvez você tenha o pior emprego do mundo, o mais difícil. Talvez Deus permitiu que você tivesse esse emprego para ser um processo de santificação tua. Seja grato. Dedicai-vos. Fazei o melhor possível. E se está difícil, reze. Peça a Deus que te dê algo melhor. E principalmente, meu irmão, minha irmã, a dedicação ao outro. Dedicai-vos uns aos outros. Não só aqueles que são do seu seio familiar, mas aos seus vizinhos, aos seus amigos e àqueles que você não conhece. Dedicai-vos em ajudar o outro a crescer espiritualmente. Dedicai-vos em ajudar o outro a alcançar o céu também. É muito fácil a gente julgar o outro porque não faz isso, não faz aquilo, porque faz tudo errado, porque é autoritário. Mas o quanto eu tenho ajudado o outro a ser melhor, quanto eu tenho ajudado o outro a alcançar o céu. Dedicai-vos ao outro também. Jesus viveu uma kenosis. A kenosis é o esvaziamento de si. Ele se esvaziou da sua condição divina para assumir a condição humana. Era muito mais fácil ele ter continuado na sua condição divina. Eu sou Deus. Não preciso passar dor, sofrimento, nada disso. Mas ele assumiu uma condição humana para poder concluir a obra de salvação minha e tua. Ao assumir essa condição humana, ele veio nos ensinar justamente essa dedicação ao outro, a dedicação às coisas de Deus. Vem nos ensinar o caminho do céu. O Jamil vem falar no seu livro: preciso esvaziar-me de mim a cada dia para me encher de Cristo, ser servo, que é o mesmo que escravo, e viver a santa obediência da fé, servir como Jesus. Mateus 20, versículo 28. Servir como Jesus. Somos chamados a servir a Jesus que está no outro, a Jesus que está na nossa família, a Jesus que está no nosso trabalho, a servir. E aqui Paulo vem nos falar algo muito importante. Por isso, Deus o exaltou soberanamente. Jesus se esvaziou de si, assumiu uma condição humana, viveu todo tipo de humilhação e Deus o exaltou. Exaltou para que seu nome fosse lembrado por todas as gerações, para que todo joelho se dobre diante dele. O seu servir hoje, a sua dedicação de hoje, vai ser um motivo de exaltação amanhã. Deus vai te exaltar. E o mais importante, meu irmão e minha irmã, é conseguir que Deus nos exalte, não que o mundo nos exalte. Nós precisamos fugir das coisas do mundo para alcançar as coisas do céu, porque lá é o nosso lugar, lá é o meu lugar, lá é o teu lugar. Continuando a reflexão de Êxodo, o povo finalmente saiu do Egito, está caminhando pelo deserto, Deus deu o maná para que possa alimentá-los, as cordonizes. Deus deu, através de Moisés, os 10 mandamentos para que o povo possa seguir um caminho reto para o céu. E hoje nós vamos falar da Arca da Aliança. Deus quer caminhar com o povo.
Então ele pede para que Moisés construa a Arca da Aliança, revestida de ouro, com os querubins. E ele vai falar lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 22. Ali virei ter contigo, e é de cima da tampa, do meio dos querubins que estão sobre a Arca da Aliança, que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. É dali que Deus vem falar com o seu povo, que Deus vem ordenar o seu povo para ajudá-los a caminhar para o céu. Hoje, a Arca da Aliança, que carrega a presença de Deus no nosso meio, é o sacrário. É no sacrário que tem Deus vivo, Jesus Cristo ressuscitado, o corpo de Cristo. Todo joelho se dobrava diante da arca, e todo joelho tem que se dobrar diante de Jesus, Paulo vem falar. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e nos infernos. O quanto você tem ido na presença de Deus no sacrário, na Santa Missa, na adoração. Adore Jesus Cristo vivo que se faz presente na Eucaristia, dentro do sacrário. Não perca a oportunidade de adorar a Jesus. O dobrar os meus joelhos diante de Jesus é um sinal de rendição. Eu me rendo àquele Jesus Cristo. Eu me rendo à sua vontade. Eu me rendo ao seu amor. E ali Deus vai me envolvendo com o seu amor através do seu Filho Jesus Cristo, que venceu a morte. Venceu a morte para me salvar e para te salvar das garras do mundo. Por isso eu te convido hoje como um desafio a ir a um sacrário, dobrar os seus joelhos e ali entrar na intimidade com Jesus. Vá, converse com Jesus na Eucaristia. Fale para Jesus aquilo que te é motivo de dificuldade, as suas quedas, as suas tribulações. Mas acima de tudo, louve. Louve esse Deus grande, esse Deus fiel, esse Deus justo, que me ama e que te ama. Louve ao Senhor a todo momento da sua vida. Oremos. Senhor, sou batizado e habita em mim teu Espírito Santo. Por isso te peço, conceda-me a graça de estimar acima de tudo e de todos, a graça de viver o esvaziamento de mim e de me encher de ti, e a graça de um dia contemplar tua face na eternidade. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.